Olá, Rádio Mateus 6:33, falando da cidade de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos meditar em Colossenses, no capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 10. Nós estamos meditando no sucesso espiritual. Sucesso espiritual. E então, hoje nós vamos verificar a estrada, que nos conduz a este sucesso espiritual. Irmãos, os primeiros cristãos, eles eram conhecidos como os do caminho. Estrada, caminho, Por que os do caminho? Porque eles eram, na verdade, de fato, seguidores de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele sempre estava em peregrinação de uma cidade para outra, E os cristãos estavam sempre no caminho com Jesus Cristo. Então, eles eram conhecidos como os do caminho. É uma curiosidade que eu acho interessante. Então vamos lá, texto bíblico. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Então nós percebemos que nós temos duas naturezas, irmãos? Nós temos uma natureza espiritual, E nós temos a natureza terrena. A natureza espiritual, ela está ligada às coisas do espírito, do nosso espírito, que se relacionam com Deus. E a natureza terrena está ligado às coisas do nosso corpo, que se relaciona com o mundo e onde se localiza os sentidos, tato, paladar, olfato, visão, audição, Então, se a nossa alma ela prioriza a nossa natureza terrena, nós vamos praticar mais as coisas terrenas, Se a nossa alma prioriza mais as coisas espirituais, nós vamos estar mais focado nas coisas espirituais. E a nossa alma é onde está a nossa mente, É onde está as nossas emoções, e é onde está a nossa vontade. E isso tudo se processa no nosso cérebro, Através dos pensamentos. Então ele fala, olha, assim façam morrer, tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Tudo mal, tudo ruim, tudo que é pecado. Aí ele começa a elencar, dá uma listinha aqui. Imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos mal
e a ganância, que é uma forma de idolatria. E ele prossegue no versículo 6. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais nós praticamos no passado, né? Quando costumávamos viver nelas. Então ele está dizendo, nós praticávamos isso no passado. A nossa prioridade era atender a nossa natureza terrena, né? Então ele diz para nós largar a mão disso. Então é um ato de vontade, é uma decisão nossa de largar a mão disso. Claro, sustentado pelo Espírito Santo, porque é uma luta, né, irmãos? A carne quer e o corpo e o Espírito, ele luta para que isso não aconteça, né? Então é uma luta, só o Espírito Santo que pode nos ajudar. Deixar claro que o sexo não é pecado, irmãos. O sexo dentro do casamento, o sexo feito de maneira conforme a moral bíblica, judaica, cristã, não é pecado, né? Não é pecado. Ele está falando aqui de imoralidade, está falando de impureza, né? Então vamos lá. Versículo 8. Mas agora, está reafirmando, né? Mas agora abandone todas essas coisas. Aí ele volta a acrescentar mais uma listinha naquela que ele já havia falado lá no versículo 5. Mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. E até falar palavrão aqui não é legal, não, né? Tá falando para parar com isso. Não mintam uns para os outros. Então, livre-se também da mentira. Visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Está dizendo, olha, vocês agora são convertidos. E então é preciso mudar essa postura. É um exercício, mano. É um exercício nosso, nós temos que praticar, né? Claro, sempre sustentado pelo Espírito Santo, porque se não for pelo Espírito Santo nós não conseguimos. A nossa natureza, ela tende para o que é satisfação do corpo. É a nossa natureza humana, ela tende. Ela não pende para o lado espiritual, ao contrário, né? Vamos lá. Não mintam com suas práticas. E se revestiram do novo homem, é óbvio, né? O qual está sendo renovado em conhecimento. Então agora, essas posturas que são comandadas pela alma, né? Maldade, maledicência, impureza, indecência sexual, enfim, tudo isso são comandados pela alma, pelo pensamento, né? Tá na nossa mente. São os sentimentos, são emoções que está focada na natureza terrena. Ele está dizendo agora essa postura tem que ser renovada. Tem que ser renovada. Renovada de que forma? Com um novo conhecimento. Com um novo conhecimento. Então, não tem jeito, irmãos. Não tem outra forma. É texto bíblico, são pregações,
são conversas onde o principal é Jesus Cristo. Só dessa forma que é a renovação. Só dessa forma é um louvor cristão, né? São orações, né? Jejum. Então só dessa forma que é uma renovação. Não tem outra forma. Alguns que imaginam que é um ato mágico do Espírito Santo. Mas não é assim. Não é assim. No Espírito, o ato é de imediato. No Espírito. Aceitamos a Cristo, o Espírito, ele é vivificado de imediato. No corpo físico, pode ou não acontecer o milagre de uma cura, mas ele vai se deteriorando. Mesmo que a pessoa seja curada de um câncer, ele vai morrer uma hora. Então o corpo continua deterioração, mas tem a promessa, que nós cremos, do corpo glorificado na eternidade. Agora a alma, que está na nossa mente, nosso modo de pensar, nossas emoções, nossos sentimentos, é só mudança através da renovação. É tirar o antigo conhecimento e trocar por um novo conhecimento com convencimento. Com convencimento. Se convencer de que esse novo conhecimento é verdadeiro. E quem nos convence? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Tá? Então, o caminho de Deus, ele frequentemente ele é contrário ao caminho do mundo, contrário, né? Contrário. A nossa cultura, ela diz que nós temos que levar vantagem em tudo. Que nós não podemos empatar, nós temos que ganhar todas. A cultura do mundo é isso. Levar vantagem em tudo, estar sempre certo, né? Acertar todas. Esta é a cultura do mundo. O mundo é assim, você é valorizado por isso. E já a cultura de Cristo não é assim. A cultura de Cristo não é assim. Na cultura de Cristo, no modo de ser, no caráter de Cristo, ele nos ensina que nós devemos ser misericordiosos. Misericordioso. Pastor, o que é misericórdia? Para ficar bem fácil de entendimento, misericórdia é não dar aquilo que a pessoa merece. No aspecto de punição. Exemplo, talvez uma pessoa te dê um tapa. Na cultura do mundo, o entendimento é que quem te deu um tapa merece levar um tapa em troca. Mas na cultura de Cristo, não, nós temos que ser misericordiosos, ou seja, não dar o que a pessoa merece. E graça, pastor, o que é graça? Graça é o contrário, é dar aquilo que a pessoa não merece. Não merece, né? Isso fica muito, muito claro com relação à nossa salvação, a salvação da nossa alma. Em razão de nós sermos pecadores, nós merecíamos ir para o inferno. Mas Deus, Ele é misericordioso conosco, Ele não nos dá o que nós merecemos.
Ele não nos dá, que seria ir para o inferno, o que nós merecemos. Ao contrário, ele é gracioso. Ele nos dá a salvação que nós não merecemos. Que nós não merecemos. Então essa é a diferença de graça e misericórdia. Então, na cultura de Cristo, ao invés de... A cultura do mundo é levar a vantagem em tudo, é sempre estar certo, é querer ser o centro das atenções, né? Na cultura do mundo, não pode empatar, tem que ganhar todas, não pode errar, né? Essa é a cultura do mundo. A cultura de Cristo não. Na cultura de Cristo é ser misericordioso. É ser misericordioso. É ser manso. O que é ser manso? A Bíblia fala que Moisés era manso. Ser manso é demorar para se irritar, vai. Vamos. Para facilitar o entendimento, né? Como é um trabalho evangelístico. Então, ser manso é demorar para se irritar. Né? Na cultura de Cristo é ser pacificador. Onde há uma discórdia, você procura levar a paz, né? Não é fomentar mais angústia, não é trazer mais tristeza, mais medo, mais culpa, porque isso não traz paz. Não, é o contrário, é trazer esperança, né? Para que as pessoas tenham paz. Se preciso for, para que as pessoas tenham paz, você até se retira. Tem gente que não consegue entender isso, eu sei que não entende. Mas se preciso for, para que as pessoas tenham paz, e isso não envolva nada como família, né? Mas se for um trabalho, se for um local de estudo, ou um local de reunião, né? Se for para dar paz, se preciso for, você até se afasta. Se for possível você trocar por outro... eu frequento uma igreja. Um exemplo drástico, mas eu frequento uma igreja. Mas eu não sei porquê a minha presença lá não traz paz. Está havendo uma disputa muito grande. Né? Está havendo uma... Eu já me esforcei, já orei, já busquei. E eu não estou conseguindo, sabe? Mas não tem só uma igreja, tem outras igrejas com a mesma denominação, com a mesma cultura, com a mesma doutrina. Então, se preciso for, você se afasta para que aquelas pessoas vivam em paz. É um sacrifício? É um sacrifício. Mas o mais importante é trazer a paz. O mais importante é trazer a paz. Então, se for algo que você não vai dissolver família, não vai... Entendeu? Se for algo que é possível abrir mão, a amizade continua a mesma, mas você abre mão. Para quê? Para ser um pacificador. Porque são estes os que terão êxito no reino de Deus, conforme Mateus 5:9, Sermão da Montanha. Né? O mundo, irmãos, ele promove, né? Ele estimula a prosperidade material. Ele estimula a prosperidade material, né? E o conforto pessoal. O mundo estimula isso. O mundo vive em função disso. Né? Enquanto que a palavra de Deus diz que nós temos sucesso espiritual quando nós nos tornamos mais parecidos com Cristo e obedecemos ao plano de Cristo. Pastor, então não pode ter conforto espiritual? Não é nada disso que eu falei. Eu não disse isso. Eu disse que nós não podemos colocar isso em primeiro lugar. Eu disse que nós não podemos colocar isso em primeiro lugar. Pastor, então não pode ter prosperidade material? Eu não falei isso. Eu disse que nós não podemos colocar isso como objetivo da nossa vida. A rádio chama Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino dos céus. Buscai
o reino espiritual, porque todas as coisas vão ser acrescentadas. Essa prosperidade material, esse conforto pessoal, na medida que Deus desejar, Ele vai te dar. Na medida que Deus desejar. Tá? E na medida que você se empenhar para poder alcançar isso, Deus ele vai retribuir. Na medida que você se empenhar, Deus vai acrescentar tudo isso. Né? Então, nós temos que fazer opção. Ou sucesso espiritual, ou o sucesso material. Sendo certo que a busca do sucesso material, com certeza, te impede de alcançar o sucesso espiritual. Com certeza. Com certeza. Porque Jesus falou que não dá para amar dois senhores, né? O Deus mamão, o Deus dinheiro, e ele queria falar dele, né? Mas a busca pelo sucesso espiritual, você pode também ter sucesso material. Na busca do sucesso material, você não alcança o sucesso espiritual. Não alcança. Mas na busca do sucesso espiritual, você pode alcançar o sucesso material. Porque é Mateus 6,33. Primeiro o reino do céu, sucesso no reino do céu, você pode ter sucesso também no mundo material. Mas com certeza Deus vai trabalhar o seu coração, o nosso coração, e a gente vai entender isso claramente. Né? Então o verdadeiro sucesso, ele começa pelos nossos pensamentos, sucesso espiritual. Né? Vamos imaginar que a nossa mente seja um computador que regula todas as nossas ações e as nossas atitudes, né? E que direciona as respostas para diferentes situações. É isso. A nossa mente é um computador. Levanta o braço, baixa o braço, faz isso. Agora, do que nós alimentarmos esse computador, o software, né, do computador, ele vai refletir na ação dele. Vai refletir. Né? Agora, as nossas decisões, elas são tomadas baseadas nos nossos valores, né? E nas prioridades que nós armazenamos através de pensamentos na nossa mente, através dos nossos valores. E isso é família, né, aprendizado, convivência, né, isso vai acumulando esses valores na nossa mente. Aí na hora da tomada de decisão, essa tomada de decisão é baseada nesses valores, nessas prioridades, né, nas prioridades. Sobrevivência, alimentação, habitação, é teoria de Maslow, não dá para explicar agora, mas então, decisão e prioridade. Decisão, prioridades e valores. Se tem valores cristãos, vai tomar uma decisão baseada em valores cristãos. Se tem valores seculares, mundanos, vai tomar uma decisão baseada nesses valores, né? E conforme a prioridade. Conforme a prioridade do momento ali. Então, a nossa responsabilidade como cristãos, seguidores de Cristo, é alimentar a nossa mente. Alimentar a nossa mente com uma dieta constante dos valores cristãos, da palavra de Deus, da Bíblia. Nós temos que sempre, Deus é amor, né? Nós temos que ser misericordiosos, né? Graciosos, mansos. A gente vai alimentando isso, esses valores. Porque quando chegar na ocasião, na hora, a nossa decisão vai ser baseada nisso. Nós temos que basear, nós temos que alimentar nossa mente disso. Né? E, irmãos, nós
Durante um dia nós somos bombardeados com valores diferentes. É na propaganda, é no local de trabalho, é na escola. Nossa, tanta coisa que fala na nossa cabeça, entendeu? São tantos valores estranhos, levar vantagem em tudo, né? Nossa, fumar, beber, traição, adultério, né? Televisão, são tantos valores contrários à moral bíblica que é difícil, é uma luta, hein? É uma luta. A pessoa separa meia hora para ouvir uma pregação, mas fica 12 horas ouvindo coisas do mundo. É duro, hein? É difícil. Mas é que a palavra de Deus, ela é poderosa, e somente a verdade bíblica, a verdade, você tem que extrair a verdade bíblica do texto que você lê. Somente essa verdade bíblica desse texto, dessa pregação, desse louvor, que é capaz de neutralizar esse bombardeio de valores negativos. É uma das preocupações dos pais, né? A gente tem filho, o que está ouvindo na escola, o que está ouvindo no mundo, o que está sendo ensinado para esse moleque. Então, quando chega em casa, nós temos que falar da Bíblia, falar de Jesus Cristo com amor, para poder dar uma neutralizada, entendeu? Porque é um bombardeio, irmãos, é o dia inteiro. Nós temos a rádio que fica 24 horas falando de Cristo, né? Falando do reino dos céus, né? Mas Satanás, ele sabe como é que é, né? Ele não deixa as pessoas ouvirem, porque o mundo é complicado, mas nós temos que separar mais tempo para ouvir a palavra de Deus, né? Mais tempo, meia horinha só, uma horinha só aos domingos é pouco, irmão. Tem que ter mais. Por isso que é bom o devocional, né? Tá lá na empresa lá, deixa a rádio ligado lá, baixinho no fundo lá, vai ouvindo a palavra do Senhor, alguma coisa, né, a gente ouve, opa, precisava dessa palavra. Então a Bíblia, irmãos, a palavra de Deus, ela filtra essas ideias negativas, essas ideias de mundo, sabe? Tanta coisa, sabe? Você vai assistir um jornal que passa uma televisão aí, misericórdia, é 99,9% de notícias negativas. Algumas verdadeiras e outras mentirosas, mas a gente compra como verdade aquelas negatividades, né? Então como que fica a nossa mente, né? Vai pender para a carne mesmo. Por isso que nós temos que buscar a Bíblia. Por isso que nós temos que buscar o texto bíblico. Não estou falando de religião não, hein? Estou falando de Jesus Cristo, né? Ó Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo, olha que conselho lindo. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Pense, que maravilha, né, irmãos? Que maravilha. Não estou falando de religião, porque até na religião também tem disputa, tem coisa errada. Vimos esses dias aí uma história de um casal de pastores que é chocante, terrível. Terrível, uma coisa maluca. Entendeu? Pessoas esclarecidas com essa palavra de Deus, mas em algum momento a ganância falou mais alto. Em algum momento a ganância falou mais alto. Então não falo de homens, viu, irmãos? Não falo de religião. O meu religar é Jesus Cristo. Quem me religa a Deus quem me religou a Deus foi Jesus Cristo. Agora, a igreja local é importante, uma boa igreja local para você participar da comunidade, porque Cristo orientou. Mas não defendo homens, não. Entendeu? Eu prego aqui o texto bíblico, olha. É o texto bíblico. Acho que nunca ouviram falar de nenhum nome de igreja aqui nessa rádio. E creio que nunca vão ouvir. Entendeu? Porque o meu religar é a Jesus Cristo, né? Então, mas não sou contra a igreja local, não. Muito ao contrário. Eu vejo a necessidade da igreja local.
E eu sei que dentro da igreja local a gente vai encontrar coisa errada, mas isso não quer dizer que nós devemos deixar de frequentar a igreja local. Eu só não defendo, entendeu? Porque a opção da rádio foi não ter denominação, né? A opção é a Bíblia, é ler o texto bíblico, estudar o texto bíblico, né? Então, irmãos, a igreja local é muito importante, mas nós temos que saber fazer a escolha, né? Começou a pregar coisas que não é da Bíblia, sai fora. Sai fora. Procura outra igreja, entendeu? Que prega o texto sagrado, a Bíblia, entendeu? Se cada um acrescentar um tiozinho na Bíblia, daqui a pouco não é mais 66 livros, né? Daqui a pouco é 1 milhão de livros, que cada um tem uma ideia. Então é assim, pregar só o texto bíblico. Então o sucesso espiritual é esse. Você ouvir as coisas do mundo, porque não tem como a gente estar com o pé no mundo, e filtrar com os valores judaico-cristãos que estão descritos na Bíblia. Esse filtro, fazer essa comparação. E essa comparação, essa decisão vai ser tomada pela nossa mente. Ou nós vamos pender para as coisas naturais, coisas do mundo, ou nós vamos pender para as coisas do Espírito, né? Então, quando nós meditamos na palavra de Deus, que é a Bíblia, e valorizamos os seus preceitos, né, as nossas palavras e ações seguirão o mesmo caminho. Seguirão o mesmo caminho. Irmão, nós temos que deixar de lado o amor ao mundo. Nós vivemos no mundo, mas não podemos amar ao mundo, né? Nós temos que deixar de lado o amor à natureza do mundo, né? Que essa natureza do mundo, ela busca o poder e o sucesso material. O poder e o sucesso material. E nós temos que nos voltar mais para Deus. Nós temos que nos voltar mais para o Pai. E usar o texto bíblico, usar a Bíblia como filtro. Como filtro. Porque o mundo está cada dia mais difícil. E é bíblico isso. Cada dia a palavra de Deus ficaria mais difícil de ser pregada. Pregaria-se em quantidade. Em quantidade hoje tem muito, mas em qualidade ficaria cada dia mais difícil, né? Porque os ouvidos não querem ouvir o texto bíblico. O que os ouvidos querem ouvir é o contrário. O ouvido quer ouvir as coisas do mundo com um vernizinho de evangelho. Não pode, está errado. Não é assim não. A natureza do mundo é totalmente contrária à natureza de Deus. É totalmente contrária. É buscar primeiro o reino dos céus, e todas as coisas serão acrescidas. É isso. É o texto bíblico. Tá certo, irmãos? Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, obrigado pela palavra, obrigado pela exortação, por essa lembrança de que nós temos que nos voltar para o reino dos céus, que é eterno. Esse tempo na terra, 100 anos, vai passar. Mas a eternidade é eterno, né? Como diria. Então nós temos que investir nos céus. Eu sei que para muitos é difícil, hein? É difícil a pessoa que sempre viveu na busca do conforto material, do sucesso neste mundo, parar para pensar na eternidade é difícil. É difícil, mas chega a ser até triste, né? Como que uma pessoa investe tudo nesse mundo? Como que pode? Não, nós temos que investir com prioridade no eterno. E é claro, não nos... como que eu posso falar? Não nos negligenciarmos com relação às coisas do mundo. Não, não é isso. Não é para negligenciar. Nós temos que continuar estudando, aperfeiçoando, porque Deus faz milagre através dessas informações, da sapiência, né, da inteligência. Nós temos que continuar estudando para podermos ter uma vida e abençoar mais pessoas. Não, tá? Mas obrigado, meu Deus, obrigado, porque o Senhor é um Deus poderoso. Pai, abençoe aqueles que sofrem no corpo,
mas que não seja conforme os meus planos, mas o plano do Senhor. Abençoe aqueles que sofrem na alma, porque sabemos que é na alma que Satanás ataca. Dá-nos a sua palavra, nos fortaleça com a sua palavra, para que nós possamos resistir às setas lançadas por Satanás, da dúvida, da negação, né, da depressão, que nós possamos ser pacificadores, ó Pai, mansos e misericordiosos. Dá-nos a esperança, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Abençoe também a família, as igrejas local, abençoe o governo, os governados, abençoe a sociedade como um todo. Porque sabemos que o Senhor tem o controle de tudo. Nós cremos que o Senhor está no controle de tudo ainda. Nós oramos porque nós acreditamos. Nós oramos porque nós cremos. Por isso nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.